meus queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia abençoado. Eu me chamo Andressa Favetti, está aqui comigo nosso irmão André Felipe. Amém. E estamos aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre a palavra de Cristo Jesus, aqui nesse nosso momento com a palavra. E se você é novo aqui no nosso canal, já aproveita e se inscreve. Tem já alguns conteúdos, não tantos quanto gostaríamos, porque a palavra é esplêndida e temos muitas coisas para falar sobre ela ainda, mas temos já alguns conteúdos que você pode, como diz o nosso irmão André, maratonar. Maratonar, não, mas você falou de outro dia. Isso, fazer um Brotherflix no nosso canal. Então assista os nossos vídeos, curta, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha, para que mais e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Amém? Hoje nós estamos aqui, neste dia maravilhoso, para falar um pouquinho sobre o Natal. Sim, nós cristãos comemoramos sim o Natal, mas é um Natal diferente. Ele tem um significado diferente para nós. E nós queríamos falar um pouquinho sobre isso, para você que está aí do outro lado nos assistindo, entender qual é a verdadeira visão, o verdadeiro significado do Natal para nós que somos cristãos. Amém? Amém. E nosso irmão André Felipe vai começar conosco hoje na palavra. Lê pra gente, irmão Felipe, o que Deus tocou no seu coração para você falar pra gente. A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. O Ano Novo está chegando também, um próspero Ano Novo, que Deus abençoe sua vida, sua família. Sabemos que todos os anos são difíceis, né? Creio que 2025 terá muitos desafios, mas também muitas vitórias, alegrias. Às vezes você pode até sofrer uma perda, mas creia que Deus tem algo melhor sempre para você. Amém? Às vezes, durante esse ano de 2024, você perdeu algum ente querido, uma pessoa querida, mas saiba que Jesus é o nosso conforto. O Espírito Santo veio para nos confortar, nos consolar. E hoje nós vamos falar sobre vida, e a vida que Jesus veio nos dar, o nascimento de Cristo. Primeiro nós vamos começar em Gênesis 3,15, irmã Andressa, que é o ponto inicial, é o ponto de partida sobre a promessa que viria um Messias para nos salvar. Não explicitamente com essas palavras, né? Não explicitamente com essas palavras, né? Mas nós cremos que a partir daqui deu-se início à promessa de uma redenção. Depois que o homem pecou, a mulher pecou, errou, falhou, né? Assim como nós, que às vezes a gente fala, puxa, mas Adão e Eva foi fazer isso, e às vezes a gente cai e erra por coisa menor, né? É verdade. E tem coisa que é óbvia, a gente fala, puxa vida, por que isso foi acontecer? Gênesis 3,15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Aqui é uma promessa que o Messias feriria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar. Mas em nenhum momento Deus nos abandonou. Em nenhum momento Deus nos deixou disperso ou ao léu. Em nenhum momento Deus deixou o seu povo perdido. Pode olhar todas as passagens bíblicas, Novo Testamento, Velho Testamento, você pode ir e voltar. Sempre você vai tirar uma lição, e essa lição vai ter um caminho, que é Cristo Jesus. Provérbios vai falar sobre a sabedoria, e a sabedoria é o próprio Cristo. Ele vai falar sobre você ter alegria, você ter paz. É o próprio Jesus, é a nossa alegria, a nossa paz. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Deus fez a promessa sobre Cristo. Cristo, de fato, ele veio, né? Morreu a morte de cruz para nos salvar. E agora, para complementar Gênesis 3,15, nós vamos no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 49, no verso 8. Aqui tem mais uma evidência que Cristo viria. E aqui é uma evidência da onde seria a sua linhagem. Aqui é uma evidência nítida. Eu vou pedir para a irmã Andressa ler, que a versão dela é um pouco mais atualizada e mais fácil de entendimento.
para nós acompanharmos essa leitura. Gênesis 49:8. Amém. A minha versão de Bíblia, para quem ainda não conhece, é a NVI, tá? Então, Gênesis 49, a partir do verso 8. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho a um ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Amém. Glórias a Deus. Aqui, o Jacó, Israel, nos seus últimos dias de vida, estava abençoando seus filhos e abençoou um dos seus filhos chamado Judá. Tanto que Cristo é o leão da tribo de Judá. Se você for estudar toda a linhagem e descendência de Cristo, nós estamos falando de uma promessa que viria um Messias. O Messias viria, e de fato ele veio. E o Messias virá novamente. Nós não estamos falando de algum Messias humano, de uma pessoa, de um sobrenome. Nós estamos falando de Cristo Jesus, ressurreto. Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, o nosso legislador, o nosso amigo. E fala com a gente também um pouquinho, irmã Cristiane, sobre a sua visão nessas promessas que nós lemos aqui hoje, para que os nossos irmãos ali do outro lado possam também ouvir um pouquinho da sua voz. Amém. Quando Deus disse ali, né, em Gênesis, da serpente, né, que ia esmagar, né, a serpente, ele já tinha um plano perfeito para nós, né? Esse plano seria o plano lá do futuro de Cristo, né? Deus fez o mundo, né? Cristo o ajudou, né? Eu falei esses dias para o meu filho. Jesus estava junto com Deus e apareceu ali, deu a promessa, porque ele já sabia, porque ele é onisciente, onipresente, ele é onipotente, ele sabia o que ia acontecer, né? Então ele já tinha um plano, entre aspas, secreto, para poder alcançar os povos, né? E para isso precisava vir alguém lá dos céus, porque ninguém aqui na Terra poderia fazer isso. Nós tivemos muitos exemplos na Bíblia de pessoas grandiosas que se aproximaram de Deus. Alguns foram até, nem morreram, né? Como, não me lembro o nome agora. Elias, que foi levado pela carruagem de fogo. Enoque, está tentando lembrar. O Enoque, né, foi transladado. Olha que coisa maravilhosa. Mas mesmo assim, eles não tinham esse poder para ajudar o mundo, né? As pessoas, e Deus teve que sair da sua glória e se fez carne para quê? Para morrer por nós. Mas antes dele morrer, ele teve que nascer. Então, o momento especial do Natal é esse, é um nascimento. Quer dizer, Natal, nascimento. Sim. Nasceu, ele se fez carne e ele nasceu e ele viveu como nós, né? Então, nós temos que dar esse privilégio e temos, da mesma forma que nós gostamos do nosso aniversário, eu, pelo menos, gosto do meu aniversário, né? Esse ano eu deixei até vocês mais livre, né? Meu aniversário agora é dia 14 de dezembro, né? Na verdade, a gente vai passar dia 25, mas já passou o vídeo. Mas, assim, a gente gosta, né? Todo mundo gosta do seu aniversário. E por que não comemorarmos também o aniversário de Cristo? Nós sabemos, inclusive, que não é comprovado a data do nascimento dele, mas nós sabemos que ele nasceu. Sim. E isso é o que importa. Nós precisamos
sim, todos estarmos unidos neste dia para comemorar este dia tão especial para nós, porque nos trouxe a esperança e salvação. É que a gente pode comemorar o nascimento de Jesus todos os dias, né? O próprio Cristo fala assim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, todos os dias eu posso celebrar a vida de Cristo, porque Ele tem me dado vida. A nossa vida é para glorificar a Deus. Quando nossa vida findar, também é para glorificar a Deus. O que eu quero dizer? Como você falou no começo do vídeo, irmã. O cristão comemora o Natal? Comemora sim, é claro. Tem pessoas que decoram sua casa, colocam presente, colocam árvore. Amém. A pessoa, no seu ambiente familiar, faz tudo isso. Outras pessoas não colocam. Amém também. Mas nós celebramos o nascimento de Cristo. A gente não celebra o comércio. O Papai Noel. O Papai Noel. Igual na Páscoa, não é o coelhinho, mas sim a morte e ressurreição de Cristo. E no Natal comemoramos que Cristo nasceu. O nosso Salvador nasceu. Existem cristãos que não comemoram, discordam. Amém, tudo bem. Ele serve a Deus com alegria, é um bom cristão, é fiel a Deus, é um homem ou uma mulher que serve o Deus com alegria, mas não comemora o Natal. Amém, tudo bem. Ele tem outras formas de glorificar a Deus em sua vida. Mas se você é cristão e comemora o Natal, e você também que ainda não é cristão, mas comemora essa data, saiba que essa data é o motivo central da Bíblia, Cristo Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, até o livro de Salmos, que é bem no meio da Bíblia, todos nós estamos celebrando a vida de Cristo. Posso colocar uma árvore na minha casa? Pode ou não pode? Aí a gente entra numa discussão. Posso dar presente para minha família? Outra linha de pensamento, se você pode ou não pode. Eu, particularmente, eu gosto de dar o presente para minha esposa, meu pai e para minha mãe. Só que eu aprendi, eu sei disso, que não é o presente que vai trazer a alegria completa para a minha família. O que traz alegria completa é Cristo Jesus. Esse presente, um bem material, é só um complemento, é só... O próprio Cristo recebeu o presente quando nasceu, o próprio Cristo recebeu o presente e é só algo para você agradar a pessoa, para algumas outras pessoas alimentar o ego, que seja, mas, né? Ganhar um presente, fazer um negócio, uma transação financeira que deu certo, não tem problema nenhum. Mas você não pode tirar o foco. Ah, não, o presente é o significado do Natal. Não. O significado é o nascimento de Jesus Cristo. Esse é o significado. Se você vai fazer outras coisas, desde que não fuja da palavra de Deus, tá tudo certo. Desde mas que não fira os princípios. Não fira os princípios bíblicos, os princípios de Cristo, tudo certo. A partir do momento que você feriu o princípio bíblico, aí você está no erro. Você vai fazer uma festa, aquela big festa para celebrar o Natal. Comemorou o nascimento de Jesus, amém. Ah não, agora eu vou, como eu sempre digo, eu vou meter o louco, vou fazer tudo que eu posso, tudo que a carne deixa eu fazer. Não, aí você está errado. Você já perdeu o foco. Porque o foco principal é celebrar a vida, celebrar a Cristo Jesus. Amém. Temos também mais uma profecia antes do nascimento dele, né, irmão André? Sim. Lá em Isaías, capítulo 7, onde Isaías nos fala, no capítulo 7, versículo 14. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Sim. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Olha que maravilhoso, mais uma promessa muito antes do nascimento do nosso tão maravilhoso Cristo Jesus. Tínhamos aqui mais uma afirmação de que ele viria, de que havia sim um plano para a nossa esperança, para a nossa salvação, que era o nascimento deste Emanuel. Que o próprio Deus fez a promessa e o próprio Deus disse que seria Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, o próprio Deus viria estar conosco, né? O Deus Filho conosco aqui na terra. Se fez carne. Se fez carne. E é isso que quero que você, que já é cristão e não é, possa entender. Que Cristo está conosco, o Espírito Santo está conosco, o Deus Pai está conosco, né, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. João 10 vai dizer que Cristo veio para dar vida e vida em abundância. O ladrão não, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e a vida em abundância. E ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por ele, através da obra do Espírito Santo trabalhando nos nossos corações.
Porque eu acredito que por vontade própria a gente não consegue ir a Cristo, mas essa graça é irresistível. Você pode dizer, não, eu não quero. Amém. Escolha sua, mas a partir do momento que essa graça chamada Cristo Jesus te envolve e trabalha no seu ser e te abre os olhos, tira a escama dos seus olhos, você começa a enxergar tudo diferente. É verdade. E temos mais passagens ainda na Bíblia, antes do tão esperado nascimento de Cristo, que podem nos dar que estava nos dando essa garantia antes dele vir, né? Agora, falemos um pouquinho sobre o nascimento, sobre o dia em que isso aconteceu. Não especificamente 25 de dezembro, sim, mas é uma data mas aquele simbólica. momento, é tudo simbólico só, né? A gente não tem como comprovar o dia, o mês, até o ano, muitos falam que nem o ano a gente consegue provar com exatidão, porque fazem muitos e muitos anos, né? A gente não tem como mensurar isso, porém, ele nasceu. E em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia nos relata o nascimento dele. Vamos ler? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam ali, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa passagem nos fala um pouquinho do quanto nós podemos ver que a humildade também significa algo muito importante para Deus. Porque quando você é humilde o suficiente para se colocar em determinadas situações, mesmo você sendo superior, entre aspas, né, a determinada coisa, você se colocando com humildade, ele honra a gente, né? E aqui, mesmo Cristo sendo quem era, foi colocado numa manjedoura quando nasceu, porque não havia lugar na hospedaria, porque aquilo tudo teria que acontecer, porque aquilo tudo já haveria sido prometido para a gente. E ele, mesmo sendo o rei dos reis, né, mostra para a gente quão é importante a humildade. Ele nasceu pequeno, ele nasceu como humano, assim como nós, e viveu todos os dias de sua vida com essa humildade que hoje nos é um exemplo maravilhoso para ser seguido, né? Sim. É interessante que José ele foi alistar-se, né? E Maria estava grávida e aconteceu que, estando ali, cumpriram os seus dias que ela havia de dar à luz, no versículo 6:2-6. E nasceu Jesus, ela deu à luz. Eu entendo também quando fala que Maria chegou o dia dela dar à luz, não foi só uma luz no físico, foi a luz também no espiritual, né? A luz que está lá em Gênesis. A luz que brilha até hoje. Sim, que brilha até hoje. Se você pode falar para mim, mas essa luz do Gênesis é o sol. Não. Deus disse, haja luz e houve luz. E ele foi fazer o sol só no quarto dia. Então, que luz é essa que ele criou? Que luz é essa que acendeu, que acende às vezes na nossa mente? Sabe quando você fala, tive uma ideia, acendeu uma luz ali na sua mente? Não é só a sua parte humana, o seu intelectual humano, mas é a luz divina, é a luz de Deus ali na sua mente. E essa luz é Jesus, né? E João vai dizer que ele era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir desse momento, que o verbo se fez carne, essa luz no físico e no espiritual acendeu, e hoje tem nos dado essa maravilhosa graça, né? Amazing Grace. Não sou bom no inglês, mas a maravilhosa graça do Senhor tem como eu já disse, tem nos envolvido.
É verdade. Uma graça maravilhosa. Não temos como explicar. A irmã Andressa vai falar uma coisa, eu vou falar outra, a irmã Cristiane vai falar outra. Você que é um cristão que está nos assistindo vai dar um testemunho de fé. Seja você um cristão protestante ou católico, você vai dar um testemunho de fé e falar sobre Jesus, trabalhou na sua vida. Mas você não tem como mensurar como essa graça tem trabalhado e habitado no seu coração. A gente só sabe que ela opera. Como? Não faço ideia. Consegue explicar, irmã Andressa? Não tem explicação. Inexplicável. Mas o fato é que o que nós aqui queremos dizer hoje, com tudo isso, é que Jesus, a luz veio ao mundo através desse nascimento. Nós sabemos que nós temos trevas e mais trevas nas nossas vidas, e aflições e medos, mas nós temos a esperança que Cristo nasceu e nos deu a salvação. Nós temos como garantia de que nós teremos uma vida plena e abundante ao lado dele, depois que chegar os nossos dias. Então, o verdadeiro significado do Natal é esse, meus amados e queridos irmãos. Que vocês possam entender o significado real e viver. Viva esse momento, aproveite este momento. Sim. Se perdoe o seu próximo, se reconcilie. Aproveite sim este momento inspirador que todos, muitos, inclusive como nosso irmão André aqui comentou, que não são nem cristãos ainda, não conhecem de fato a Cristo e mesmo assim estão ali comemorando este Natal com os seus familiares. Aproveita este momento e evangelize alguém. Aproveita este momento e fale de Cristo, fale deste nascimento maravilhoso para outra pessoa também. Amém? Amém. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Irmã Cristiane, você tem algum ponto para acrescentar no nosso tema hoje? O vídeo e nós queremos agradecer. Você está assistindo o até agora, ouvindo, né, pensando, discutindo. Para finalizar esse vídeo, eu quero que você leia, pega a sua Bíblia, escute esse versículo, Isaías 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse menino nos nasceu, Jesus, e ele nos deu uma nova vida. E tudo estava sobre o ombro dele. Todo o governo estava sobre ele. E ele foi chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que a luz de Cristo e o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido de Natal esteja em você, no seu coração e na sua família. E que você possa refletir e que Jesus Cristo venha brilhar no seu coração. E que esse ano de 2025 seja um ano resplandecente na sua vida. É isso que nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.